todos, tudo bem? Vamos iniciar mais um círculo, nossa segunda unidade, né? Complementações da língua portuguesa, né? A nossa aula hoje de língua portuguesa para a gente complementar e entender o uso, né? E a gente se aprofundar, se familiarizar no inglês, além das gramáticas, das pronúncias, das caligrafias, né? Ortografia, sintaxe, que é muito válido do português. Bom, eu vou estar colocando também o chat class, vou estar explicando sobre o uso do chat class, vai ser legal nos nossos grupos, tá? Em sala de aula, vai ter algumas atividades complementares, além da minha que eu passo, vai ter aquela do chat class, que é para mim também, que é inclusas para vocês se aprofundarem, tanto de inglês quanto de português, tá? Bom, vamos entender o uso sobre o predicado verbal, o uso da gramática do português, né? Além dos verbos, a colocação dela de como é o tipo, né, ao núcleo do predicado verbal. O predicado verbal é um tipo de predicado que tem um núcleo, um verbo ou uma locução verbal. A gente tem que entender que ela transmite ideia de ação. Claro, dá para entender que ela vale lembrar que a locução verbal é uma união de dois ou mais verbos. Além disso, por exemplo, estamos saindo, né? Ao lado do sujeito predicado é um dos termos essenciais da oração, o qual ela declara suas ações concordando um número ou a pessoa. Além do predicado verbal, há outros tipos de predicados nominal, o núcleo é o nome, claro. E o predicado verbo nominal possui dois núcleos, um verbo e um nome. Exemplo: algumas frases do predicado verbal vêm que Maria Antônia chegou. Sujeito Maria Antônia, predicado verbal chegou, núcleo do predicado chegou. Dá para a gente entender muito fácil e dá para a gente complementar aqui o uso principal do verbo, né? Maria Antônia, predicado verbal chegou. Sara correu a semana passada. Sujeito Sara, predicado verbal ocorreu, né? No caso, correu a semana passada. Núcleo do predicado correu. Complementação do uso da frase. Outra. Eles caminharam muito hoje. Sujeito eles, óbvio, porque ele é um nome, né? Predicado verbal caminharam muito hoje. Núcleo do predicado caminharam, né? Claro, o que eles fizeram? Caminharam, né? E quem são eles? Não tem um núcleo, não sabe se é masculinos ou feminino, ou o nome da pessoa, né? E o predicado verbal, né? O que eles fizeram? Caminharam muito hoje. O núcleo é o predicado, caminharam. Outra frase. Jonathan ou Joana comprou muitos sapatos ontem. Sujeito Joana, predicado verbal, comprou muitos sapatos ontem. Núcleo do predicado, comprou. Aí vem, Alexandre e Natália estão fazendo bolo. Sujeito Alexandre e Natália, predicado verbal, estão fazendo bolo. Núcleo do predicado, estão fazendo. Observação. Diferente do predicado nominal, né, o verbo não possui o predicativo do sujeito, ou seja, além disso, um termo que qualifica o uso do sujeito da ação. Além disso, ele não apresenta um verbo de ligação, um estado ou qualidade, e sim um verbo de ação transitivo ou intransitivo, né, como vocês vão entender. A predicação verbal, né, os verbos que ligam o sujeito ao predicado podem ser o verbo transitivos, né, que é aquele que necessita de complemento, são classificados em verbo transitivo direto, complemento não exige, né, uma preposição. Que aí dá exemplo para a gente entender uma frase, né? Vitória cantou música sertaneja, né? Aí dá a complementação da preposição, que ela não exige, é a pessoa que fez. O verbo transitivo indireto, complemento exige o uso da preposição. Por exemplo, interessou-se pelas camisas, né? Ele interessou-se pela camisa. Então ele quer a camisa. Ele pode comprar a camisa. Ou ele não, se ele não quiser, ele não leva a camisa. Mas é o interesse da pessoa, né? Ele ou ela. Verbo transitivo direto e indireto são formados por dois complementos, onde um deles exige a preposição ao outro, né? Não existe, por exemplo, não existe nada entre eles. Então, não há coisa que há complementação de preposição dentro dos dois complementos.
O verbo intransitivo, diferente dos verbos transitivos, os transitivos não exigem complemento, pois apresentam sentido ou complemento. Por exemplo, Oswaldo saiu. Ele não exige nada. Então ele dá um verbo transitivo, os intransitivos, é um complemento desta frase. Então dá para a gente entender sobre o uso do predicado verbal. Bom, hoje tem atividade complementar para vocês, vou pedir para que vocês façam no caderno. Tem atividade no livro também, 15 e 16, tá? Não esqueça de colocar o nome e a série, de enviar para mim. Qualquer dúvida é só falar, tá? Outra coisa, coloquem também a observação, se é do livro, se é do caderno, atividades, para que você não esqueça e envie coerentemente, ok? Um grande abraço, beijão.